Ô, Rafa, vou entrar num ponto que virou boom agora, cara. 27 de novembro de 2025, Lei 15.270. Arrepiou os cabelos de alguns. Percentualmente, o impacto é pequeno para os empresários, mas primeiro escolhem 27 de novembro, final de ano, assim, muita coisa acontecendo para aprovarem isso. Sem contabilizar. O que mudou, velho? O que vai mudar? Vamos lá, vamos colocar em 3 partes. O que vai mudar com essa lei? O pessoal aprova sem dar nem 90 dias pra gente se acostumar. E aprova com muita insegurança com isso. Todo mundo em pânico. Assim, aí entra um tanto de barulho, alarme falso, ruído. Assim. E aí, cara? Assim, a comunidade contábil tá pavorosa. Tá cada um falando uma coisa, tá muito difícil, porque realmente essa insegurança é muito grande. O que aconteceu na prática? Essa lei 15.270, ela reajustou para quem ganha até 5 mil não pagar imposto de renda. Então, boa parte da população comemorou. Mas ela também criou um imposto novo, que é a taxação de altas rendas. Para quem ganha mais de 50 mil, ser sobretaxado na PF, na pessoa física. E quando ela criou isso, para quem recebia lucros isentos, que aí a gente está conversando para empresários, né? Ela falou, olha, a isenção vai ter ser 600 mil no ano, ou 50 mil por mês, por CPF. Então, se você passar desse valor, você vai ter que ter uma retenção na fonte de 10%. E aí ela não deixa claro como que é essa retenção, porque quando a gente entende retenção na fonte, a gente entende que vai ser pago um valor líquido. Então, o que aconteceu na prática? Eu estou recebendo 50 mil de lucro. Vou receber 55 mil de lucro no mês que vem, dentro do mesmo mês, pro mesmo CPF. Se eu receber 55, eu tenho que pagar 5.500 para o governo, dá menos que 50. Uhum. E aí, tem gente que na comunidade entende que essa conta tem que ser maior para dar os 55 mil líquidos. Tem gente que entende que é 10% sobre o montante que foi transferido, que é 5.500. E aí é difícil porque a gente não tem o código do DARF, que é como a gente coloca, o documento de arrecadação da Receita Federal. Não tem o dia que vai pagar, mas sabe que vai começar dia 1º de janeiro de 2026. Cara, que loucura. Vai pagar em fevereiro. Isso a gente sabe. Mas a lei, né, fez essas remendas, criou esse imposto que não existia no Brasil, né, essa taxação, né, de altas rendas. O pessoal fala super rico, como se 50 mil no mês, para quem tem um custo de vida alto, fosse, né, super rico. Porque se você tem 2 filhos igual eu, você sabe que se você ganhar 50 mil na sua renda familiar, né, e ter um custo de vida alto aí, dependendo do que você vai, para a escola pública, para as coisas tudo particulares, não vai sobrar tanto dinheiro igual eles acham que está sobrando, não. Mas isso daí, inclusive, sobretaxou quem é CLT também. Uhum. E aí, lá no imposto de renda de 27, referente a 2026, você vai ter que complementar se você passar de 600 mil de todas as suas rendas. E aí que começa, porque teve várias rendas que eram isentas. Então, CRI, CRA, LCI, LCA era isento, né? Imposto sobre herança é isento. Ganho de bolsa de valores até 20 mil é isento. E aí a lei pegou e falou, olha, se você receber todos esses rendimentos isentos aqui, mais de 600 mil com seus rendimentos tributáveis, se for até 600 mil você não paga nada. Então teve retenção, provavelmente você vai ter uma restituição desse valor. Aí a gente fala provavelmente por causa da insegurança, que nem a lei deixa isso claro. Claro. E Brasil, né? Insegurança jurídica no Brasil. A gente tem aquele 99% de chance, mas o 1% que o Wesley fala que é vagabundo, então não tem jeito. Tudo que você fala judicialmente no Brasil, você tem que falar que é a direção. Provavelmente vai acontecer isso. Na prática, a gente tem uma insegurança. Se for de 600 mil a 1,2 milhões, aí essa alíquota vai subindo conforme é o seu faturamento. Uhum. Se for 700 mil, eu vou complementar ali, né, 1%, 2% em cima de tudo que eu ganhei. Uhum. Então vai ter uma bolada a mais do seu imposto de renda. Então vai precisar de contador de novo para ajudar nesse planejamento tributário.
Se for acima de 1,2 milhões, Rafael, 10%. 10%. 10% é a alíquota acima de sobretaxada de altas rendas. Acima de 600 mil. Acima de 1,2. Acima de 1,2. De 600 a 1,2, eles criaram uma rampa para chegar até os 10%. Tá. Né? Que aí tem um cálculo, aí eu não vou entrar para falar, contabilizei isso aqui, né? Até porque assim, esse cálculo também não tem 30 dias, né? Tô criando a planilha lá para assumir. Mas realmente vai ter essa sobretaxa. E aí qual que é o problema? Porque às vezes a pessoa tem vários negócios, né, Samuca? Uhum. E aí a renda sempre foi isenta de vários negócios. Claro. E aí você vai ganhar ali 20 mil num negócio, não vai ter a retenção dos 10%. Aí você ganha 40 mil no outro, não vai ter a retenção dos 10%. Mas quando juntar 20 mil com 40, 60, você vai pagar mais lá no imposto de renda, tendo um lucro, que é isento, que já foi taxado na PJ. Exato. E aí que começa às vezes o negócio de problema. 20 nem vale a pena mais. Olha, aí é estudar. Não é? Aí é estudar, porque o que a gente acha que vai acontecer? Pegar e ter um bom contador para falar assim, esse negócio de 20 ali, será que o plano de saúde que eu tenho na pessoa física não vira plano da pessoa jurídica? Para eu colocar a despesa lá? Uhum. Né? Eu tenho certeza que, por exemplo, pessoa física, corretores, às vezes a pessoa tem um gasto para ter esse deslocamento, né, para ter passagem aérea, tudo no cartão de pessoa física. Uhum. E até então a gente também, como era simples, lucro presumido, tudo isento, nunca preocupou de ficar tudo contabilizando certo. isso. Exato. Né? A gente já pegou, inclusive, balanço de outros colegas que tinha lá um lucro muito alto que a pessoa não distribuía. E aí, olha, será que não compensa um cartão de PJ agora? Uhum. Para colocar esses gastos lá dentro da PJ, para não despesa. correr o risco de ser sobretaxado? Isso é uma coisa que a gente está avaliando. Uhum. Né? Fora as questões de quem tem muito dinheiro mesmo, né? A pessoa vai ter uma hold familiar e vai ganhar o dinheiro e vai colocar o patrimônio dela na hold. Uhum. Isso aí já é o que acontece. Só que não é para o nosso público de fato, porque hold familiar, quando você tem uma sociedade que tem sócio como PJ, você não pode nem ser do simples. Uhum. E aí vai começar a ter esse problema. Uhum. Né? Então, assim, a Receita, pelas contas dela, acha que vão ser 140 mil contribuintes que vão ser super sobretaxados com esses 10%. Uhum. Entre os 70 milhões que enviam imposto de renda. E aí é a questão que o presidente falou, de falar que era uma justiça tributária e tudo mais, que a gente não vai entrar aqui no meio. Sim. Né? Porque realmente isentou uma grande parcela, né? Que, assim, também não tinha reajuste de imposto de renda há muito tempo. Então, no Brasil, a gente cria essas inseguranças, né? Porque realmente uma parte vai ser beneficiada e outra parte está correndo um risco ali. E aí eu tô falando muito no meio contábil, que assim, todo imposto de renda que a gente vai fazer, mesmo se o cara não tem retenção, ele acha que o governo vai pagar alguma coisa para ele. E aí eu falo, gente, o governo não vai pagar nada para você porque seu lucro é isento. Eu sempre explico isso. Ó, seu lucro é isento não tributável, então ele é finido no imposto de renda. Né? Você não vai pagar mais nada, como você também não vai ter nenhuma restituição, mesmo tendo gastos. Uhum. O meu imposto de renda é assim, eu não recebo nada do governo. E aí isso vai mudar, porque agora ele pode ter uma surpresa ali, dependendo de quanto ele recebeu de rendimento isento. E aí agora a gente está tentando aprofundar com a lei, né? Porque às vezes a lei é promulgada e depois tem uma nota explicativa da Receita Federal explicando a lei, para não ter esse abismo, para falar assim, olha, herança tudo bem, herança não vai entrar? Tudo bem, ok. LCI, LCA, CRI e CRA, vai ter aquela tributação de 5%? Não vai ficar isento, vai entrar? Né? As dúvidas agora são essas, porque quando você lê um artigo, fala que vai entrar. Quando você lê outro artigo, você fala que não vai entrar. Né? Até porque, por exemplo, o que eu falei aqui de isenção de aplicação em bolsa é uma tributação diferente. Uhum. É uma tributação que, se o cara tivesse que pagar um imposto, é 20% de day trade e 15% de ganho de capital. Mas por que isso vai depois entrar para 10%? Porque foi isento? Então, assim, essas são as inseguranças que a gente está lidando. E aí, de vez em quando, o pessoal, né, pega o nosso diploma que a gente estudou e rasga e faz outra coisa do Brasil. Cara, ano que vem vai ser um ano complexo para vocês, cara. Principalmente pela insegurança jurídica, cara.
Você acredita que vai ter um período transitório para as pessoas se adequarem, para verem isso na prática? Você entende isso? Passamos no passado por outras transformações similares que deram isso? Porque assim, a gente no futuro repete muito o passado. A gente estuda história para entender o futuro, né? Já teve isso no passado que rolou? Como foi? Já teve isso várias vezes no passado, né? A tributação do Simples que começou ali em 2006, o nome já mudou, era Simples, depois virou Super Simples, depois virou Simples Nacional. As tabelas dos anexos que são hoje são muito diferentes do que tinha no passado. A última vez que mudou mesmo, em 2018, que foi para essa tabela de 3,6 milhões para 4,8, o governo deu 1 ano e meio para a gente estudar. Uhum. A lei saiu no mês de 2016 para começar em 2018. Então, os meus clientes, igual você, receberam uma tabelinha mostrando lá a diferença do ano de 2017 que ia mudar para 2018. Tinha mês que estava melhor, tinha mês que dava pior, mas é isso. Dessa vez, eu acredito que em janeiro a gente só vai ter essas diretrizes finais. E é isso. Dessa vez eles mudaram muito rápido, como nunca tinha mudado no meu tempo de carreira. 17 anos de contabilidade, nunca tinha visto isso. E isso a gente estava meio que esperando, por causa que meio que faz parte da reforma tributária. Mas nós estamos falando dessa lei para pessoas físicas. Uhum. Porque agora no meio contábil tem uma discussão para mim que eu acho que é, na minha opinião, até meio pífia. Se quem está no Simples vai ter essa retenção de 10%, obrigatória ou não. Porque não mudou a lei complementar 123, que ela é maior que essa outra lei e tal. O que eu adotei? Princípio da prudência na parte contábil. Vamos reter. Uhum. Vamos reter, porque mesmo que o cliente ache ruim, mesmo que impacte o fluxo de caixa, é melhor ele pagar uma coisa do que tomar susto de ter que pagar lá em 2027. Uhum. Melhor eu falar que ele tem que pagar e ele já se acostumar com isso, até porque a tributação, se não reter, o que vai acontecer? Ele vai pagar na pessoa física. Sim. Né? E a gente espera que se ele pagar e ficar dentro de 600 mil no ano, que ele seja restituído. Então eu falei, gente, vamos reter. E a outra prática que a gente fez foi lucros de 2025 que são, né, isentos por lei. Isso só está começando em 2026, apesar de ter sido 27 de novembro, não deu nem 90 dias para a gente. Né? A gente está criando uma ata para quem tiver esses lucros acumulados. Então essa ata a gente está colocando, olha, a empresa XXX faturou até tantos mil conforme o balanço e o lucro de 2025 vai ser distribuído em 2026, 27 ou até 28, né, que a ata está podendo deixar para não ter essa taxação. Uhum. Então isso é o que a gente está fazendo para os nossos clientes que estão sendo impactados. Cara, como é que está a procura por assessoria nesse período, cara? Eu acho que quando for a declaração do imposto de renda, na real que já entra em vigor em janeiro, né? Então, assim, só que como, assim, cultural o nosso país, o nosso povo, a gente vai deixar as coisas para a última hora, né? Então eu acredito que isso aí vai ser uma confusão lá para 2027, né? Sim. Mas o que a gente está planejando lá na SER que aí é um plano, né? Vamos ver o que vai dar certo do plano, o que a gente vai remodelar do plano. Chegou lá em março, que a gente sempre avisa para os clientes que começam o imposto de renda, né? Inclusive a gente dá desconto para quem chama em março, não deixa para maio, pelo amor de Deus. E aí, lá em março, a gente vai criar essa planilha como se fosse a taxação de 2027/26, mas a gente está criando essa planilha para falar, olha, 2025 você ia ser sobretaxado ou não do seu imposto de renda de pessoa física. Entendi. Para falar, olha, isso daqui você já tem que mudar, porque aí nós estamos falando com o cliente de fato, apesar que já vai começar em janeiro, mas nós conversando ali até maio, para o cara dar tempo de olhar e ver o que dá para fazer, se ele vai colocar mais despesas, né? Se ele vai ter despesas mais dedutíveis também, às vezes ele faz um PGBL, faz alguma coisa que faz ele pagar menos imposto, né? Então, o que a gente está imaginando de fazer é isso. Então, é uma coisa que eu falo com os clientes na época de contratar um contador para imposto de renda, que é muito importante, que a maioria vai fazer a confecção. E a gente até cobra esse na SER, porque às vezes você sabe fazer seu imposto de renda sozinho e tá tudo bem. Só que na SER a gente faz a confecção, faz a análise e a gente tem um robô que vai ter lá o acompanhamento pós-declaração do imposto de renda. Então esse robô que faz com a procuração que a gente pede para os clientes, ele me dá um alerta, Samuca.
Se você fez o imposto de renda e caiu na malha fina, mudou o status, no outro dia o robô já me avisa. Então é uma segurança para o cliente de ter isso. Então não é só, não vou só preencher o papel, não vou fazer só a confecção. Vou fazer essa análise, né, para ver se você consegue, né, não pagar nenhum imposto agora e acompanhar o pós-imposto de renda também, que é importante.